Graça e paz, irmão e minha irmã que me assiste nesse momento. É uma alegria estarmos reunidos nesse momento para juntos estudarmos a palavra de Deus em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios, tendo como base desses estudos a nossa revista Lições Bíblicas da editora CPAD. Hoje, a nossa lição ela é a de número 8, cujo título é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20. Diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa lição ela tem uma leitura bíblica em classe. São duas referências bíblicas. A primeira, eu vou inverter a ordem para aqueles que não têm a revista. E aí você pode acompanhar na sua Bíblia. E aí eu vou inverter a ordem que está aqui na nossa revista. Então a primeira referência se encontra em Mateus, no capítulo 7, os versículos 24 ao 27, e em Efésios, no capítulo 2, os versículos 20, 21 e 22. Antes de nós ingressarmos na lição, vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos dê graça, que nos ajude a estudarmos a sua palavra. Quero convidar a orar nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, está nos céus mais uma vez aqui reunidos, Senhor. Aí eu aqui, a pessoa que me assiste na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, onde quer que esteja. Senhor, nós pedimos o teu perdão, nós pedimos a tua misericórdia. Reconhecemos, Senhor, que sem o teu Espírito Santo nós não podemos, não existe condição de aprendermos, de entendermos a tua palavra. Por isso te rogamos, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, nos dá sabedoria, nos dá direção. Senhor, ilumina nossos olhos para que possamos aprender a tua palavra de todo o nosso coração. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em relação à nossa lição de hoje, nós, como eu falei no início do vídeo, estamos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios, estudos sobre a carta de Paulo aos Efésios. E nessa lição nós estamos tratando do capítulo 2 de Efésios, no finalzinho ali, os versículos 20 e 22. Dentro daquilo que o apóstolo Paulo estava tratando sobre a obra de Cristo que trouxe reconciliação. Essa reconciliação, ela se dá entre os homens, e especificamente, neste caso, no capítulo 2, se refere à reconciliação entre gentios e judeus, e a outra reconciliação que é entre o homem e Deus. Então, dessa obra de reconciliação surge a igreja. Ela é, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, a nova humanidade composta desses dois povos, gentios e judeus. E aí, nesse assunto que Paulo trata sobre a obra de Cristo e como que a obra de Cristo gera a igreja, que é essa nova humanidade, ele
compara esse novo povo, essa nova humanidade, que é a igreja, a um edifício, a um prédio. Só que esse edifício, esse prédio, não é qualquer tipo de construção. Conforme nós estudamos no capítulo 2 de Efésios, e conforme nós vamos ver aqui na lição, Paulo, ele se refere, quando ele fala de edifício, ele se refere a um templo. A um templo, que é essa construção. Então, aqui no tópico 1, em algarismo romano da nossa lição, o título é Um Edifício Espiritual. Então, no subtópico 1, que é o santuário judeu, o comentarista da lição fala justamente sobre essa relação entre templo, no caso, o templo judeu, que fazia parte da antiga aliança, e o templo que Jesus edifica, que também nós vamos tratar um pouquinho mais na frente. Então, a ideia de templo, ela, particularmente para os judeus, era um sinal do relacionamento entre o povo exclusivo judeu e Deus. Então, assim, os povos pagãos que adoravam deuses pagãos, eles tinham templos construídos para os deuses falsos. Então, a ideia de se construir um templo para a divindade, ela não é totalmente exclusiva do povo judeu. Mas qual é a diferença? Justamente que no templo dos deuses pagãos se tinha aquela ideia de que os deuses estavam ali naquele lugar. Então, se tinha essa noção de que ali estavam os deuses pagãos. Só que em relação ao povo de Israel, não é simplesmente a questão de Deus estar no local físico. Porque tanto o rei Salomão, que inaugurou o templo e construiu o templo, quanto no Novo Testamento, se diz que Deus ele não habita em templo feito por mãos humanas. Então, qual é o objetivo do templo? É justamente mostrar que Deus está no meio do seu povo. Porque a vontade de Deus expressa na Bíblia, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, é a vontade de Deus querendo morar no meio do seu povo. Então, o tabernáculo, o templo de Salomão, o segundo templo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí a igreja, que é santuário de Deus, são planos, projetos de Deus em que Ele deseja estar no meio do seu povo. Então, aqui no subtópico 1, ele fala sobre a questão do templo, que realmente era um sinal de exclusividade entre o povo de Israel e o Deus Jeová. Então, em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 16 a 20, fala justamente da inauguração do templo de Salomão. Quando Salomão está ali consagrando o templo, ele diz isso, que o seu pai Davi tinha o desejo de construir uma morada, um santuário para o Altíssimo. E aí Deus diz, não caberia a Davi fazer, porque Davi queria construir um templo para Deus, um santuário a Deus, só que Deus impediu Davi de fazer isso. Então Deus diz, não, você não vai construir, quem vai construir é o seu filho.
Então essa referência diz justamente isso. Então, quando Jesus Cristo, com a sua obra de reconciliação, anula a questão das leis cerimoniais que nós falamos na lição anterior, quando Jesus vem e rompe todas as barreiras que separavam gentios e judeus, também há um ressignificado, há um ressignificado da representação de templo. Deixa de ser um símbolo de exclusividade e ganha uma conotação muito mais ampla, porque não está mais restrito a um povo, que no caso é judeus, mas agora já se tem uma amplitude, já abarca uma quantidade maior de pessoas, ganha um significado diferente, que é quando ele fala aqui no subtópico 2, dentro do tópico 1 em algarismo romano, ele fala sobre o santuário cristão. Por quê? Porque na nova aliança nós ainda temos a questão do santuário, do templo, mas não é o mesmo significado do Antigo Testamento. Porque agora Deus, na verdade Deus ele já não estava, desde o Antigo Testamento, restrito a um espaço físico. Porque Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é o Senhor dos céus e da terra, então não existe nada que possa detê-lo, que possa contê-lo. Então, a questão do santuário na nova aliança ganha um outro aspecto, muito mais espiritual, porque já não se fala mais de templo no sentido físico, agora já se fala de templo no sentido espiritual. E qual é o objetivo do templo? É justamente para que um homem pudesse se encontrar com Deus, se relacionar com Deus ali. É um local de culto, é um local de adoração a Deus. É um lugar aonde um homem presta adoração a Deus. Então, aquela parte física, ela é importante na nova aliança para nós nos reunirmos, para o culto público, que os irmãos com certeza estão sentindo falta nesses tempos, mas justamente nós temos que entender que Deus ele não está preso no prédio, dentro do prédio, ele está num outro aspecto que é o espiritual. Então ele diz aqui que os que pertencem a Cristo, eles são comparados a um edifício onde Deus habita, ou seja, na nova aliança, Deus ele habita no crente por meio do Espírito Santo. Esse significado espiritual. Deus agora mora no ser humano. Então, o cristão, ele agora, ele próprio é um santuário, ele próprio é um templo. Então, no versículo 22 do capítulo 2 de Efésios, ele diz isso, Paulo diz isso, que vós juntamente sois edificados para o quê? Para a moradia de Deus. Significa que agora é Deus que habita no cristão por meio do Espírito Santo. Então ele diz aqui que o ensino apostólico lembra essa questão de Salomão, quando na inauguração, na consagração do templo, ele diz que o templo não podia conter a Deus, como está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Então, quando Salomão construiu o templo, no Antigo Testamento, ele já tinha a noção de que aquele lugar ali não podia conter Deus. E depois, no Novo Testamento, o diácono Estevão, ele também faz referência
há essa questão de que Deus não pode ficar restrito a um espaço físico. Como nós podemos ver aqui, dentro da revista, o comentarista fala e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Essas referências estão em Atos capítulo 7, versículo 48, e nesse texto de Atos 17 e 24, é aquele discurso de Paulo em Atenas, onde Paulo já começa dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, essa ideia, ela vai de encontro ao pensamento pagão. Ela vai de encontro, ou seja, de encontro significa em oposição. Ela vai contra o pensamento daquela época, de que se podia conter a divindade no espaço físico. Os templos gregos, os templos romanos, e também as construções de outros povos, como os egípcios, por exemplo, eram tentativas de chamar a atenção da divindade por meio de estruturas físicas. Só que com Deus isso não se aplica. Então, ele diz aqui, o comentarista, que os crentes, judeus ou gentios, eles agora se tornaram o templo onde o Espírito de Deus habita. Então, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz isso. Paulo afirma categoricamente que nós somos templo, nós somos santuário de Deus. Irmãos, os irmãos conseguem ter uma noção do que isso significa, do que isso representa? Quando nós falamos sobre o Emanuel, lá em Mateus, no capítulo 1, o nome Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, Deus, ele não está de tal maneira distante que seja impossível a gente ter qualquer tipo de relacionamento com ele. O próprio apóstolo Paulo, ele diz isso no texto de Atos 17. O apóstolo Paulo diz que nele nos movemos e existimos. E ele não está de tal maneira longe. Ou seja, não só Deus está conosco, mas nós vivemos nele. Nos movemos e existimos. Nós somos morada de Deus. Os irmãos têm ideia do que isso significa? Que Deus, ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Isso, irmãos, é um privilégio inestimável. É um privilégio sem precedentes. Saber que Deus habita em nós, que nós somos santuário do Altíssimo. Então, dentro dessa questão aqui que nós estamos falando sobre edifício espiritual, que eu fiz esse contraponto entre o templo de Jerusalém, o templo de Salomão e agora a questão do templo no Novo Testamento, na Nova Aliança, o subtópico 3, ainda dentro do tópico 1 em Evangelho de Romano, fala que esse edifício, que é o crente, como um edifício espiritual, como pedras vivas, então Deus, ele habita em cada crente e ele habita também na igreja como um todo, como um edifício formado de pessoas, de crentes, de pessoas que passaram pelo processo de conversão. Então Deus, ele habita neste templo espiritual e a base, o fundamento desse templo é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Então, na arquitetura antiga, a construção de edifício requeria uma pedra angular. Essa pedra angular, que é a pedra principal, e algumas traduções mais antigas falam pedra da esquina, era uma pedra que a partir dela
se construía o fundamento, a base, a estrutura aonde se vai construir o edifício. Então, ela, pedra angular, era aquela estrutura, aquela pedra que, a partir dela, se orientava todo o restante do fundamento, do alicerce, sobre o qual se constrói o edifício. Então, aqui no subtópico 3, ele fala justamente isso, ele dá algumas informações sobre o que é a pedra angular, a pedra principal. Então, um dos títulos de Cristo, que Jesus Cristo tem vários títulos, inclusive isso dá até tema de vários estudos, os títulos de Cristo, vários títulos de Cristo. Um desses títulos é justamente pedra angular, que ele, o próprio Cristo, faz referência sobre si. Quando ele está discutindo com os fariseus, ele diz isso. Olha, vocês não leram que aquela pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular? Então, essa referência, ela diz respeito a uma profecia no Antigo Testamento, uma profecia messiânica no Antigo Testamento, no Salmo 118, verso 22, que fala isso, que diz que a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio se tornar a pedra angular. Então, essa profecia do Salmo 118 faz referência ao que aconteceu com Jesus, que foi rejeitado pelo seu povo, mas que Deus transformou Cristo na principal pedra, que é o fundamento da igreja. Então, aqui no Salmo 118, no versículo 22, está esta referência desta profecia messiânica. Então, aqui no Salmo 118, 22, diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Jesus se refere a essa profecia. Os apóstolos se referem a essa profecia. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 12, no versículo 10, Jesus mesmo fala, ele próprio fala para os fariseus. Ele diz: vocês não ouviram dizer? Aí ele faz referência a essa profecia. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E os apóstolos também testificaram. Então, o apóstolo Pedro, quando ele estava ali na frente do Sinédrio, depois da cura daquele coxo lá na Porta Formosa, quando ele é interrogado, ele fala justamente também sobre essa profecia, de que Jesus é a pedra angular. Então, em Atos, no capítulo 4, no versículo 11, você lê o seguinte, eu vou ler o 11 e também vou ler o 12. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Jesus, ele é o fundamento, ele é a pedra, ele é o alicerce sobre o qual a igreja é construída. E se você for, por exemplo, ver em Mateus, no capítulo 16, no versículo 15 ao 18, naquela conversa que Jesus tem com os apóstolos, quando ele pergunta para os apóstolos: quem que as pessoas dizem que eu sou? Aí os apóstolos respondem: uns dizem que tu és Elias,
outros dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é um dos profetas. Aí Jesus diz assim, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro vai lá e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, olha, tu Simão Bar-Jonas, é bem-aventurado, porque não foi a carne que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Aí ele diz aquela frase, eu em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, olha aí, ó, Jesus afirma que ele mesmo edificaria a sua igreja sobre uma pedra. E qual era a pedra? Ele próprio. Justamente que muitas pessoas se confundem achando que Jesus edificaria a igreja sobre Pedro. Não. Jesus não está falando isso. Jesus está falando que ele edificaria a sua igreja sobre uma pedra, que é algo mais forte. Qual é essa pedra? A declaração que Pedro diz que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, sobre esta pedra, esta declaração, que próprio Jesus edificaria a sua igreja. Então, ele mesmo edifica e ele próprio é o fundamento. Então, em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, na sua carta, ele explica claramente essa questão. Então, em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4, eu vou ler até o 8. Se você ler todo esse trecho, olha só o que Pedro fala sobre isso. Ele diz o seguinte, chegando-se a ele, versículo 4, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois isso está nas Escrituras. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ou seja, ao mesmo tempo em que a igreja ela é edificada sobre a pedra angular que é Cristo, muitos tropeçarão nessa pedra. Como assim? Que infelizmente o evangelho ele não vai chegar a alcançar 100% da humanidade. Então, para muitos, a obra de Cristo ela é um escândalo. É difícil de compreender. E até hoje nós temos isso. Que muitos, como eu falei na última aula, veem Jesus como um bom mestre, como um bom conselheiro, como um homem muito sábio, mas não veem ele como ele é de fato, como Deus, como Cristo, como o Filho do Deus vivo. Isso faz uma diferença enorme. Você enxergar Jesus apenas como um sábio, como um professor, como um mestre, você ter, Jesus é minha referência de boa pessoa, enfim. Você pode colocar Jesus nos mais diversos rótulos possíveis e negar quem Jesus realmente é, o Filho do Deus vivo. E é sobre isso que está fundamentada a igreja. E aí Jesus fala isso. Lá no final do Sermão do Monte, ele diz que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, viver o ensinamento de Jesus, aquilo que Jesus deixa nas Escrituras, quando a gente ouve e lê e pratica, coloca na prática, Jesus diz que essa pessoa é como se estivesse edificando sobre a rocha, que é um alicerce firme. E está edificado sobre um alicerce firme, como o próprio Jesus fala lá em Mateus,
é garantia de estabilidade, é garantia de segurança. Por quê? Porque Jesus fala que vem o vento, vem a chuva, a tempestade, dá com ímpeto contra aquela casa, mas ela não cai, porque ela está edificada sobre um firme fundamento. Isso nós podemos colocar de várias aplicações, tanto no sentido dos problemas, das dificuldades, das situações adversas, quanto em relação aos falsos ensinos. Você não vai ficar na dúvida sobre determinado assunto porque você tem um bom fundamento, na verdade o melhor dos fundamentos, que é Jesus Cristo. Então você não vai ficar perdido como muitos ficam, sabe, nessa pensamentos, será que é verdade? Mas e Jesus? Como ele pode ser 100% Deus e 100% homem? Como é que funciona isso? E aí acaba gerando de tal maneira dúvidas que leva até a incredulidade. Mas aquele que verdadeiramente está firmado em Cristo, ele pode até ter alguma dúvida, mas ele não perde a sua fé. Amém, irmãos? Então vamos lá aqui no tópico 2 de algarismo romano, que fala sobre o fundamento. Por quê? Porque quando Paulo fala que a igreja está sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, esse fundamento não é algo que foi feito pelos próprios apóstolos, mas foi algo que foi dado por Cristo para eles. Então, o tópico 2 em algarismo romano fala sobre o fundamento, apóstolos e profetas. Então, irmãos, esse fundamento dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos, não foi algo que foi inventado pelos apóstolos, mas foi algo que foi dado por Jesus Cristo para eles. Então, para a gente entender isso, a gente tem que primeiro ir para o conceito de apóstolo. Então, o comentarista da revista fala, no subtópico 1, que o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Esse título, ele é dado inicialmente para Jesus. Por quê? Porque ele é o enviado de Deus. Ele é o enviado de Deus para trazer a mensagem aos perdidos. Então você pode encontrar essa referência de apóstolo para Jesus como enviado de Deus em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 1, e 1 João, capítulo 4, versículo 14. Então, esse título inicialmente é dado a Jesus como enviado de Deus para a humanidade. E também faz referência aos discípulos que foram comissionados por Jesus e que foram enviados por Jesus para proclamar as boas novas do Evangelho. Então, nas referências bíblicas que se encontram em Mateus, no capítulo 10, versículos 2 a 5, Marcos, capítulo 6, versículo 30, e principalmente, muita atenção aí, em Lucas, capítulo 6, versículo 13, se faz referência aos discípulos de Cristo, escolhidos por Cristo, que vieram se tornar apóstolos enviados, que são os 12. Porque Jesus teve muitos discípulos, mas apóstolos foram apenas ali 12. Então eles foram testemunhas oculares de todo o ministério de Jesus, desde a aparição do ministério de Jesus até a ressurreição e a ascensão. Então, em Atos capítulo 1, versículo 21 a 22, Pedro fala isso, que eles acompanharam Jesus desde sempre, desde o seu ministério na Galileia até a ascensão aos céus. São os apóstolos. E também Paulo, ele faz essa referência de apóstolo, e é muito maravilhoso ler como Paulo se enxergava. Ele dizia que ele foi comissionado apóstolo como nascido fora do tempo, ou seja, como alguém que não era para ser, mas que naquele finalzinho, como popularmente nós falamos, nos 45 do segundo tempo, ele foi comissionado apóstolo. E Paulo viu a Cristo.
O episódio lá da estrada de Damasco é justamente esse exemplo que o próprio apóstolo usa como fundamento do seu apostolado. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e 9, e Romanos capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele se refere a si próprio com o título de apóstolo. Então, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruir a igreja, como está lá em Atos capítulo 6, versículo 2 a 4. Então, essa doutrina dos apóstolos nada mais é do que os ensinos de Cristo, que é o ensinamento das Escrituras. Porque as Escrituras, elas falam de Cristo. Todos os livros da Bíblia se referem a Cristo. E tudo aponta para Cristo. Tudo leva a Cristo. Todas as profecias, todos os ensinamentos, tudo que está nas Escrituras aponta para Cristo. Então, essa doutrina dos apóstolos é o ensino cristocêntrico. Por que cristocêntrico? Porque tem Cristo como centro. Então, todo o ensinamento que se diz cristão, mas que não tem Cristo como centro, ele é questionável. Ele é passível de ser uma heresia. Porque todo o ensino da palavra de Deus, todo o ensino das Escrituras, tem que apontar para Cristo, porque esse é o conteúdo da mensagem. Então, essa doutrina dos apóstolos nada mais é do que os ensinos e a própria vida de Cristo, que está nas Escrituras. Então, ainda dentro do subtópico 1, eu vou ler esse finalzinho, que ele diz justamente isso, que os apóstolos foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo é o fundamento. Então, é assim que nós vemos os apóstolos. E só um parênteses aqui rapidinho, irmãos. Apóstolos, irmãos, foram os 12, foram o apóstolo Paulo, tá? Mas não existe mais na igreja essa questão do apóstolo, certo, irmãos? Não existe mais. A questão do apóstolo na igreja, ele é visto como enviado, como comissionado. É mais apropriado dizer que ele é um missionário, como alguém chamado por Deus para falar de Cristo, mas não apóstolo no nível de autoridade e no peso dos 12 apóstolos, do apóstolo Paulo aqui. Por que isso, irmão? Porque está cheio de apóstolo aí. Até aqui no Meiguí nós temos os apóstolos. Está cheio de apóstolo. Mas, irmãos, apóstolo de verdade mesmo, com autoridade, só os 12 é aqui o apóstolo Paulo. Então, se você não viu Cristo, se você não andou com Jesus, se Cristo não aparecer para ti na estrada de Damasco, você não é apóstolo. Pode parar com essa história. Então, aqui, ou seja, a doutrina dos apóstolos é a doutrina das Escrituras, porque foram dados a eles por Jesus. Quando Jesus fala lá sobre o caráter do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Então não é nada inventado pelos apóstolos, não. Foram algo que foi dado. A palavra, o ministério do ensino, foi dado pelo Cristo para eles. Então, em Atos 2:42 fala sobre a questão da doutrina dos apóstolos, e 2 Timóteo 3:16 também nós vemos sobre a questão da Escritura, que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, para corrigir, para educar em justiça, a fim de que todo o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para a boa obra. Então essa é a doutrina dos apóstolos.
Então, sobre essa doutrina, ela não pode ser alterada. Isso tem que ficar muito claro, irmãos, para nós. Não se pode trazer outro fundamento a não ser o de Cristo, irmãos. Nós temos que entender isso. A igreja, ela está edificada sobre o fundamento que é Jesus. Qualquer outro tipo de fundamento ou de edificação que não se refira a Cristo é maldito. Nós temos que ver dessa forma. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, nós vemos Paulo falando do seguinte modo: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então a igreja está alicerçada, fundamentada sobre Jesus Cristo e pronto, irmãos. Qualquer tipo de ensinamento que não leva em conta a pessoa, a obra, a vida de Cristo, irmão, é heresia, é maldito e tem que ser descartado. Isso é engano, irmãos. É por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Então, ele fala aqui, o comentarista na revista, ele diz que a revelação dos apóstolos, conforme nós temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior, meu irmão. Nós estamos tendo o privilégio de sermos alimentados com estudos riquíssimos sobre profecias, conforme nós temos aqui no nosso canal, no Ministério Maná, nas quartas-feiras com o pastor Barney. Graças a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo de entender sobre a questão das profecias. Porque, irmão, tem muito crente que prefere acreditar em palavra de picareta, em palavra de, me perdoe a expressão, de vagabundo que usa a Bíblia só para se promover, do que na própria palavra de Deus, irmão. Prefere acreditar numa profetada, porque eis que eu te digo, que eu vejo uma caneta na tua mão, porque o Senhor vê o teu choro, porque o Senhor vê a tua lágrima. Eu estou vendo aqui, você que me assiste, você é Maria, o seu nome é Maria, o Senhor me diz que o diabo aprontou um laço para ti. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não vou nem entrar nesse mérito por causa do nosso tempo. Então, o subtópico 3, ainda dentro do tópico 2, fala sobre o testemunho dos profetas. Então, esse fundamento dos apóstolos e dos profetas, esses profetas aqui, eram profetas que existiam na igreja naquele tempo, que eram pessoas que testemunhavam sobre a palavra de Deus. Então, a palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então, a ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se de profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estava oculto, que era referente aos gentios, ele diz aqui que foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento, que existiam ali na igreja. Então, sobre essa questão da profecia especificamente, não vou me aprofundar, porque nós temos conteúdo aqui no canal, dado pelo pastor Barney, falando sobre profecia no Novo Testamento. Então, não vou entrar nesse mérito, eu só fiz referência aqui para que os irmãos tenham essa compreensão. Então, esses profetas neotestamentários falaram inspirados pelo Espírito Santo, e eles não falam nada, irmãos, deles próprios, eles confirmam, eles anunciam o que lhes é dado, que é a palavra, que é a mensagem de Deus. Eles são canais, eles não são a fonte. Quem é a fonte? É Deus. Eles são transmissores, eles anunciam, eles são proclamadores da mensagem de Deus. Então, esses profetas
confirmavam ali na igreja sobre a questão de Jesus Cristo, da mensagem de Jesus, da vida de Cristo, da obra de reconciliação de Cristo. Então, é esse fundamento que se fala. E aí, no tópico 3, algarismo romano, nós falamos sobre edificados para a morada de Deus, como nós falamos aqui no início do vídeo. O apóstolo Paulo ele compara a igreja como um edifício. Então, esse edifício ele é construído. Então, à medida que ele é construído, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Então, os obreiros, né, vão construindo, e aí a igreja vai se desenvolvendo como um edifício, a Bíblia diz, bem ajustado. Por quê? Porque esse edifício ele tem que estar alinhado. Se você olha para uma parede e vê um tijolo fora do lugar, você já fica meio receoso, tem alguma coisa errada nessa construção. Olha aqui, esse tijolo está meio fora do lugar. Então a igreja ela precisa estar bem ajustada. E quem faz esse ajuste? É justamente aquelas pessoas que são escolhidas por Deus como obreiros que contribuem para o desenvolvimento da igreja. Então aqui no subtópico 1 ele diz aqui que essa questão do edifício bem ajustado ele indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, desenvolvimento espiritual. Ou seja, é justamente propiciar, estimular a igreja a crescer, a se desenvolver, e o alvo desse desenvolvimento é a medida da estatura de Cristo, como dizem Efésios. Então, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Então, a base é Cristo. Então, tudo que se constrói sobre a questão da igreja tem que ter Cristo como base. Então, é Ele que ajusta tudo, dá harmonia, que unifica. Então, o desenvolvimento ele prossegue até chegarmos na medida da estatura de Cristo, como está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Então, isso que nós estamos fazendo, irmãos, é ajustar, é ajuste. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus. E aí nós nos desenvolvemos como edifício. Então, aqui no subtópico 2 ainda, ele fala que a palavra usada para templo é Naum, que indica o lugar santíssimo, que era o lugar ali do templo, onde o sumo sacerdote levava a oferta pelos pecados uma vez ao ano. Esse lugar santíssimo ele era altamente restrito. Somente poderia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano. Então, quando Paulo fala sobre essa questão da morada de Deus, ele justamente faz referência a essa parte específica do templo, que é o Naum, que é o lugar santíssimo, para dizer que, a partir da obra de Cristo, agora todo crente tem acesso à presença de Deus. Como nós podemos observar lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 a 16. Irmãos, às vezes nós subestimamos o privilégio que nós temos. Já imaginou você? Imagina você é um judeu. Para você se comunicar com Deus, você tinha que ter pelo menos aí uma cabra, um bode, um cordeiro, um carneiro, um bezerro, sei lá o quê. Você não podia simplesmente se ajoelhar e pedir perdão pelos seus pecados. Você tinha que pegar esse bezerro, esse cordeiro, dependendo das suas posses, e ir no templo e fazer oferta e sacrifício. Você não tinha esse privilégio de se ajoelhar e fechar os olhos e orar e falar com Deus como nós temos na nova aliança. A verdade é que nós, irmãos, na nova aliança, a gente é um bando de ingrato. A gente não sabe o que a gente tem. Irmãos, a gente tem acesso livre à presença de Deus através de Jesus Cristo. Você simplesmente se dá conta do que acontece quando você abaixa a cabeça e fecha os olhos e ora. Você está diante do trono da graça de Deus, irmãos. Acorda.
Não é qualquer coisa. Você está tendo comunhão com o Altíssimo, com o soberano Deus, Rei dos Reis, Senhor do Universo. Você não precisa mais trazer animal, trazer bode, trazer bezerro, trazer animal, matar animal, nada, irmão. Se conscientiza disso em nome de Jesus. E aí, irmãos, fala que justamente pelo fato de ser um lugar santíssimo, santíssimo lembra o quê? Santidade, consagração, separação, como diz aqui. E separado do pecado, comentarista aqui na revista. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Então a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, morada de Deus é santuário do Altíssimo. Então tem que ser cuidado, preservado. Tem que viver uma vida de santidade. É o santuário de Deus. E aí ele fala que, na questão da morada do Altíssimo, que eu falei aqui, que se refere justamente a Deus querendo morar no meio do seu povo. Então, no Antigo Testamento, a expressão morada de Deus faz alusão ao tabernáculo e ao templo de Salomão, templo dos judeus, que era o local onde Deus se comunicava com o seu povo e onde a presença do Senhor se encontrava. Então, Deus sempre quis morar com o seu povo e um dia ele vai morar. Lá em Apocalipse, nós vemos isso. Que vai chegar um momento que esta vontade dele vai se concretizar. Ele vai viver para sempre com o seu povo. Então, o crente se tornou templo santo no Senhor. E Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Quem foi que fez o nosso corpo, irmãos? Quem nos formou foi o próprio Deus. Então ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em templos feitos por ele próprio. Então ele mesmo constrói casa para si. Ele mesmo construiu. E essa casa somos nós. Irmãos, eu espero que essa lição tenha, de certa forma, trazido um despertamento no seu coração. Tenha trazido uma reflexão para que você veja o quanto nós somos abençoados. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana. Fique na graça, na paz de Deus. Se você puder curtir o nosso vídeo e curtir o nosso canal também, nós agradecemos imensamente a sua ajuda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.